Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 2. Meu nome é Alan Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista dele, as instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Então esses são os tópicos que nós vamos abordar, né? Muito provavelmente vai ser uma aula menor do que a aula anterior, na verdade um estudo, né? Porque eu também sou um aprendiz, inclusive é muito importante destacar isso aqui no início do vídeo, caso alguém mais experiente venha assistir esse vídeo, que assim como talvez você, né? Enfim, eu estou aprendendo ainda, estudo, leio bastante e estou gravando esses vídeos justamente para poder auxiliar alguns amigos, amigos muito próximos a mim, mas que a gente não pode, infelizmente, estar reunido sempre devido a essa questão de pandemia, né, de coronavírus e tal, entre outras questões como tempo, trabalho. Então, eu decidi gravar os vídeos, né, é uma forma da gente estar mais próximo estudando, né? Então, é basicamente isso. Bom, neste vídeo em específico, nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira página, normalmente, do livro, tem um roteiro de como você pode fazer o evangelho no lar. Inclusive, você pode fazer o estudo sozinho, tá? Seguindo exatamente aquele roteiro. É sempre bom ter uma jarra com água ou um copo de água, no caso, se você tiver só. Eu tô com um copo aqui, no caso, a minha aguinha tá dentro do meu coco. Mas eu tenho um copo de água aqui também. Tá? É sempre bom ter um copo de água, porque essa água ela vai ser fluidificada. Eu expliquei isso já na aula número 1. Né? É sempre bom você seguir ali o passo a passo. Eu já vou direto para o estudo, para a gente, de certa forma, adiantar algumas coisinhas, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo item 1, né, que diz o seguinte: voltando Pilatos ao pretório e tendo chamado Jesus, lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de combater para impedir-me de cair nas mãos dos judeus. Mas, por ora, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Tu és, então, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes que sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, então essas são palavras do próprio Jesus, né? Você vai encontrar lá no capítulo 18, versículo 33 e 37 da Bíblia, o livro de João, né? No caso o Evangelho, né? João. Bom, e na verdade o que significa isso, né? Em resumo, né? Quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, obviamente que ele não está falando, né, daquele lugar, daquele tempo específico, mas sim ele está falando de algo na qual nós, como humanidade, nós devemos buscar, né? E o que seria isso? A gente vai chegar lá, né? Mas lendo aqui, por exemplo, o item 2, a vida futura, ó, fica bem claro, né, que por essas palavras Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta na qual deve chegar a humanidade. Ou seja, esse é o nosso objetivo como humanidade. Esse reino no qual Jesus está falando, né? Que em tese, né, segundo aqui, a gente está pegando por ordem didática, né? A gente ainda não sabe, ainda não foi revelado, né? Mas quem já leu a Bíblia, né, já tem uma noção, quem já faz estudos tem também uma noção, enfim, né? Eu acho que aqui é importante destacar uma coisa que é muito importante também, que você vê que a todo momento, né, Jesus ele é bem paciente, né, com Pilatos, né, porque como o próprio Jesus disse, né, em João 18, 33 ao 37, e tá na tela para você poder dar uma olhada, né? Jesus disse que se ele fosse o rei, né, que todos acham que ele é e tal, ele poderia mandar uma legião de anjos, uma legião de como é que eu vou explicar, né? De pessoas, né, que
acreditavam nele, né, e tal, para poder livrar ele, para poder ajudar ele, mas ele não faz, né, justamente porque o reino dele não é deste mundo, né. Isso, obviamente, fica assim, mas que reino é esse? Fica sempre essa pergunta. Mas eu queria te chamar a atenção aqui, tipo um subtópico, né? A paciência, o amor que ele tem em explicar isso, mesmo assim para Pilatos, né? E não precisava explicar. É sempre importante destacar que Jesus era Jesus e ele não precisava explicar esse tipo de coisa para ninguém, ele não precisava se justificar, né? Ele fazia isso através dos atos, né? Através das palavras que ele falava, ele ensinava, mas ele fazia. E as pessoas viam, né, e seguiam ele porque viam ele fazendo e, nossa, mas caramba, eu quero seguir esse cara, tipo, mais ou menos isso então. Mas mesmo assim, com muita paciência, com muito amor, ele fez. E que fique esse exemplo, né, de paciência e de amor com as pessoas que vêm, né, nos questionar, né, apontar, né, chegar para você e virar, pô, mas e o famoso dedinho acusador, né? O dedinho daquela pessoa que vem te acusar, né? Que vem levantar falso testemunho contra ti, né? É esse tipo de paciência, esse tipo de amor que a gente tem, né? Então acho que tem um exemplo aqui, achei interessante chamar a atenção para isso. Bom, e aí, né, como eu disse, a vida futura é o objetivo, né? É justamente essa meta que a gente tem. Vamos continuar lendo, na verdade, porque eu interrompi ali. Bom, então, vamos ler de novo. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta na qual deve chegar a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Ou seja, alcançar esse local, né, deve ser uma das nossas preocupações, né? Alcançar esse reino, chegar a esse reino, deve ser uma meta do homem, tá? Isso não sou eu quem digo, beleza? Todas as suas máximas se voltam a esse grande princípio. Sem a vida futura, na verdade, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, crendo que ele, com E maiúsculo, apenas falava da vida presente, não os compreendem ou acham pueris. O que significa isso? Né? Que se a gente não tem expectativa de uma vida futura, ou seja, de que existe, né, algo além daquilo que a gente consegue ver hoje, não tem razão nenhuma, a gente não tem objetivo nenhum, aliás, não tem porquê nenhum viver uma vida de amor, né, de caridade ao próximo, viver uma vida correta, né? É muito comum você encontrar gente dizendo: o importante é você viver o hoje, viva o hoje como se não houvesse amanhã, porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo, porque amanhã você não sabe se vai acontecer isso ou aquilo. Mas e as consequências do que você está vivendo hoje? Será que se você acordar amanhã você vai se orgulhar do que você fez no dia anterior, né? Essa é a grande questão, né? Então, Jesus ele dá esperança, né, pra gente de que há algo a mais, né, de que há algo para se buscar, né, e que essa deve ser a nossa meta, né. É claro que existe etapas, existem obstáculos. A vida não é feita somente de coisas bonitas e coisas legais, né? Mas o que ele quer basicamente dizer é que não faz sentido você ter uma moral elevada, ou seja, você ser uma pessoa ímpar em caráter, se você não tem expectativa de nada. E isso é bastante comum, né? Como eu disse, tem esse caso das pessoas que vivem hoje como se não houvesse amanhã de qualquer jeito, de qualquer forma, e daqui a pouco estão chorando aquilo que elas mesmas buscaram para elas, né? E tem as pessoas que procuram ser o mais corretos possível, mas sem expectativa de nada, estão fazendo já no automático, né? Não tem um objetivo, né? Só fazem por fazer, né? Às vezes fazem até coisas muito boas, né? Mas, enfim, estão no automático. Então, acho que fica aí a reflexão, né? Acho que é interessante a gente refletir sobre isso, né? Bom, e aí continua, né? Esse dogma pode ser considerado, então, como ponto central do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Somente ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus, tá? Então, completando o item 2, né, que eu comecei, e aí a gente passa para o item 3, que diz o seguinte: os judeus tinham ideias muito imprecisas
no tocante à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, poderiam tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias sobre os seus inimigos, né? No caso, pela vitória sobre os seus inimigos. Aí ponto. Né? E aqui é importante a gente destacar, né? Porque eu não sou um especialista, obviamente, para falar sobre isso. Como eu disse no início do vídeo, também estou aprendendo tanto quanto vocês, mas aqui eu acho que fica claro que Jesus ele veio para simplificar algumas coisas, né? Alguns conceitos, né? Que as pessoas daquela região acreditavam, né? Ser o correto. Na verdade, vamos dizer assim, ele simplificou, né? E desmistificou algumas coisinhas, né? Então, eu acho que o maior exemplo disso foi o próprio mandamento, né? Como eu já falei no primeiro vídeo, né? Moisés recebeu ali as 10 leis, né? De Deus, né? Que são os 10 mandamentos, né? E Jesus veio, olha, na dúvida, meu irmão, simplifica para esses dois aqui, segue eles, seja feliz. Que era amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é o ser supremo, causa primária de todas as coisas, diz ali os espíritos na primeira pergunta que o Kardec faz no livro dos Espíritos, né? Então, obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas e, no caso, amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então, nada que você não quer para você, você vai desejar para o teu próximo. Então, acho que essas são duas leis que, se você seguir diariamente no teu dia a dia, a probabilidade de você ter problemas é muito menor. É claro que existem coisas que estão fora do nosso controle, mas eu tenho certeza que se você se colocar mais no lugar do teu próximo, né, isso eu posso te garantir, porque é um exercício que eu faço diariamente. E, cara, minha vida melhorou 100%. Seria uma longa história, né? E de um longo testemunho, né? Mas é basicamente isso que tá tentando dizer, né? Bom, vamos lá, vamos continuar, né? Bom, segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias sobre os seus inimigos, né? As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo pela sua desobediência. Moisés não poderia dizer mais a um povo de pastores ignorantes que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo no qual a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e no qual os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, onde se encontra em toda a sua glória e para a qual voltará ao deixar a terra. Importante, né? Entretanto, apropriando o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, Jesus não julgou conveniente dar-lhes o esclarecimento completo, que os deslumbraria sem instruir, pois eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma forma, a vida futura como um princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que se faz dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para o grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva. Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que vêm, no caso, descrevê-la em todas as suas fases e ocorrências, de tal maneira que não apenas a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais comum pode fazer uma ideia dos mais variados aspectos, da mesma forma como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Eu vou terminar e aí eu faço comentário, tá?
Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz daqueles que nela se encontram, que se diz, apesar de tudo, que não pode ser diferente e que lá está realmente bem representada a verdadeira justiça de Deus. Bom, como eu disse, Moisés, quando ele recebeu, né, as leis de Deus, né, ele tinha todo um contexto que a gente tem que parar para se colocar no lugar. Eu acho que fica muito fácil a gente entender isso tudo se a gente se colocar no lugar, né, de Moisés, de Cristo, né, para entender o contexto, né, e por que o Espiritismo hoje ele está aqui, né, por que a gente tem esse conhecimento e por que a gente está fazendo esse estudo, tá? Como eu disse no capítulo 1, né, o Moisés era líder, né, de um povo que foi escravizado, né, que foi submetido a uma cultura diferente da que eles realmente deveriam ter, né? E Moisés foi o líder desse povo e agora ele tinha atrás dele, porque obviamente ele como líder estava à frente, né? Ele tinha todo um povo com toda uma cultura, com uma série de vícios, né, de uma região que, enfim, né, escravizou por muitos e muitos anos e tal. E aí, agora, como é que eu faço para ensinar esse povo? Como é que esse povo vai reaprender? Como é que eu faço para esse povo seguir isso aqui, né? Então, Moisés falava a linguagem do seu povo, né, como eu já tinha explicado. Jesus, como a gente acabou de ler, também veio simplificar, né? Então, entretanto, apropriando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, Jesus não julgou conveniente dar-lhes o esclarecimento completo. Por quê? Porque as pessoas da época de Jesus também não estavam preparadas o suficiente para entender, né, que outro, né, o que viria depois, né, o que seria isso. Eles não estavam preparados para entender, para abstrair nesse nível, né? Então ele disse que há uma lei natural, ou seja, essa é um dos objetivos que a gente tem aqui na Terra, né? Chegar lá, né? Esse é o nosso objetivo, né? A qual ninguém pode escapar, inclusive, né? Então ele se limitou a colocar de alguma forma a vida futura como um princípio, né, para poder facilitar a vida daquelas pessoas, né? E o espiritismo ele veio justamente para poder completar, não acabar com o que vem antes. É muito importante destacar isso, porque é recorrente, né, os relatos das pessoas que dizem que o espiritismo veio para acabar com o que Jesus fez, para anular, e muito pelo contrário. Vocês estão vendo desde o primeiro capítulo, eu estou no segundo, obviamente, ainda, mas eu só falo de Jesus, eu só falo das leis, eu só falo das coisas maravilhosas que ele fez. E muito pelo contrário, o Espiritismo veio para acabar, veio para complementar, né, para dar continuidade, né, ao que foi deixado pelo mestre, né? Porque, obviamente, era ensinado para as pessoas da época. E talvez não fosse, vamos dizer assim, não é que não era a linguagem correta, essa expressão não está certa, mas ele usou a linguagem adequada ao povo daquela época, entende? Então ele usou exemplos adequados ao povo daquela época, né? Ele fez referências adequadas ao povo daquela época. A gente precisa contextualizar, precisa se colocar no lugar para entender melhor essa questão. Bom, e a realeza de Jesus, né? Que realeza é essa, né? Bom, Jesus, obviamente a gente sabe que era importantíssimo, né? E ele tinha consciência disso, mas dentro da sua humildade, ensinava, curava, ia em direção às pessoas que precisava, né? E como eu disse, nem precisava se justificar para as pessoas, mas mesmo assim ele, com muita paciência, ensinava com muito amor, com muito carinho. É um exemplo de mestre, né? Então, o reino de Jesus não é deste mundo, né? Foi o que Jesus disse lá na leitura que a gente fez, né, no Evangelho de João. Isso é o que todos entendem, mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal, né? Ele é dado por consenso unânime aos que, segundo sua inteligência, se colocam em primeiro plano numa ordem de ideias que dominem o seu século e influenciem o progresso da humanidade. O que isso significa, né? É que nem sempre o rei ele precisa vir de uma linhagem de reis, né?
É muito fácil a gente perceber isso no nosso dia a dia, né? É muito comum, por exemplo, eu ser chamado de mestre, né, pelos meus alunos de música, mas eu não sou um mestre, eu não tenho mestrado, né? Esse é um título que é atribuído a mim, né, sem eu ter o mestrado, mas, né, que as pessoas veem isso em mim e atribuem, né? Seria basicamente isso que foi dito ali, né? Então, isso é colocado pelas pessoas, né? Independente se elas têm esse sangue real ou não, né? Então, as próprias pessoas chamavam ele de rei, né? Exatamente por causa disso, né? Tanto que quando Pilatos questiona, então tu és rei, né? Ele fala, tu dizes que eu sou rei, né? Ou seja, você está falando que eu sou, eu não disse nada, né? Não sou eu que estou falando isso. Né? As pessoas podem falar, mas eu não sou eu que estou me proclamando rei, né? Então é importante a gente destacar isso daí. Bom, ele é dado por consenso unânime aos que, segundo sua inteligência, se colocam em primeiro plano numa ordem de ideias que dominem o seu século e influenciam o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal consagrada pela posteridade, não tem, normalmente, uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados, foi aquilo que eu estava falando, né? Aquilo que é visto pelo povo, né? Você é coroado pelo aquilo que você é feito, né? Então, o título que dão a você, né? O título que foi dado a Jesus, na verdade, foi dado pelo povo, né? Ou seja, o povo via ele como rei pelo aquilo que ele fazia, por aquilo que ele era, né? Então, será que isso não tem mais peso? Óbvio que tem, né? É importante. Mas, na verdade, aí é uma pergunta. E aí você pensa, né? Ela é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes, né? Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida, mas a realeza moral continua a governar, principalmente depois da morte. Nesse aspecto, Jesus não é o rei mais poderoso do que muitos potentados. Foi com razão, então, que ele disse a Pilatos, sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, é como eu disse, né? Às vezes, no nosso dia a dia, por atitudes que a gente tem, né? Por coisas que a gente faz, fala, né? Nós recebemos títulos, né? Por exemplo, de mestre, como eu mesmo usei o exemplo, né? Isso é muito comum dentro da música. Quando a gente tem um músico muito bom, e a gente aprende bastante com ele, mesmo ele não, vamos dizer assim, falando muito. Às vezes o cara não precisa nem falar muito, só de você estar tocando ao lado dele, você já está aprendendo. A gente chama, fala mestre, e aí, tranquilo mestre, tudo bom? Né? Isso é muito importante, tem muito mais peso do que o título acadêmico em si, porque você acaba atribuindo isso pela convivência que você tem com a pessoa, pelo aquilo que você vê, pelo respeito, né, ao que a pessoa está fazendo, né, ao amor àquilo que a pessoa está fazendo, né? Então é bastante interessante, né, porque muitas das vezes aquele que é rei, né, de sangue, né, ou seja, aquele que é às vezes mestre porque tem um título de mestrado, nem sempre age como um, né? Ele só tem um título, né? Então fica aí esse questionamento, fica esse ensinamento que é bastante interessante, inclusive. Eu acho que é muito atual isso. É muito importante a gente refletir sobre isso, pensar sobre, faz a gente refletir sobre algumas questões da nossa vida, independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma situação da sua vida, né? E se você se identificar, eu fico muito feliz em dar uma olhada aí nos comentários, se você puder botar nos comentários, beleza? Bom, o ponto de vista, né? A ideia clara e precisa que se faz da vida futura propicia uma fé inabalável no futuro. Essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, pois muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles veem a vida terrena. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida material é apenas uma rápida passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes que ele enfrenta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Bom, não ponto por aqui. Mas é muito difícil passar por todas as provações da vida, por todos os problemas da vida,
né? Por aturar, por aguentar aquele cara chato, aquele patrão que só me explora, aquela doença que eu não sei por que eu tenho, mas eu não mereço e tal. É muito difícil, mas eu acredito, e a gente vai falar sobre isso em um outro momento do próprio livro, que para toda causa tem um efeito, né? Então, se existe, tem um porquê, né? Talvez você não saiba ainda não lhe foi revelado, ou já foi revelado e você não quer ou não consegue enxergar ainda, mas tem um porquê, né? Então, vou dar um exemplo básico aqui do meu dia a dia, né? O fato de eu ter começado, por exemplo, a estudar violão foi uma consequência, né, de uma situaçãozinha bem simples, né? Hoje eu dou aula de violão, mas quem começou a estudar violão foi meu irmão, não fui eu, né? Eu levava e buscava meu irmão, e como eu queria tocar bateria e não tinha dinheiro para comprar bateria, meu pai deixou isso muito bem claro. Na verdade, deixou claro duas coisas. Primeiro, que ele não compraria bateria, porque não tinha dinheiro, e segundo, porque faria muito barulho. E, obviamente, enfim, a gente fica chateado, mas hoje eu entendo, né? Porque realmente naquela época não tinha condições da gente ter uma bateria, né? E eu acabei aprendendo violão por uma consequência, né? Enfim, né? Então, assim, são coisas que a gente às vezes não entende o porquê naquele momento, né? A gente fica chateado, fica triste, mas uma coisa me levou a outra e hoje eu trabalho com música, né? Eu ajudo mais de 87 alunos no Musicalizando no momento da gravação desse vídeo, né? Tomara que, de repente, não sei qual data você vai assistir isso, mas tomara que quando você assistir esse vídeo já tenha 100, 150 alunos, não para minha glória, né? Porque, na verdade, o projeto ele é beneficente, é um projeto para ajudar as pessoas, né? Mas para a glória de Deus sempre, né? A glória é sempre dele, é importante lembrar disso, tá? Vamos continuar? A morte nada tem de assustadora, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se está numa condição temporária e não definitiva, ele vê as preocupações da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe ameniza as amarguras, né, no caso. Pela simples dúvida quanto à vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica-se inteiramente ao presente, deixando de ver os bens mais preciosos do que existem na Terra, né? Foi aquilo que a gente estava falando antes, né? Acabou que meio que eu dei uma adiantada, né? A gente, às vezes, sem ter expectativa numa vida futura, a gente acaba focando muito no presente, né? E é muito comum você ver as pessoas fazendo isso, né? Vamos viver o hoje como se não houvesse amanhã, e vamos viver, e vamos beber, e vamos usar droga, e vamos fazer, vamos acontecer, vamos trabalhar até morrer, vamos... Enfim, né? E uma série de coisas justamente pela falta de expectativa no amanhã, a falta de fé de que amanhã vai ser um dia melhor e de que algum dia nós vamos estar num lugar melhor, né? Então isso é muito real, é muito presente. Você vê que o livro foi escrito, né, há séculos atrás, mas os ensinamentos são muito, muito, muito reais, são muito presentes, né? Bom, e aí dando continuidade, né, tem até um exemplo aqui muito bom, né, que diz o seguinte: é como a criança que nada vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter, né? Todos nós já vimos, né, a criança como fica quando você mexe no brinquedo dela, ou quando ela quer muito um brinquedo e ela não consegue, né? Ela faz de tudo para conseguir, ela chora, ela grita, ela esperneia, ela bate, ela xinga, enfim, existem exceções, mas a criança, no geral, ela é muito egocêntrica, ela vive muito no mundo dela. Existem explicações científicas para isso. Se vocês forem buscar teorias de Vygotsky, Piaget, que são caras que estudaram muito a infância, né? Vocês vão ver que tem fundamentos isso, tá? Dentro da pedagogia, dentro da psicologia especificamente também, mas não é o assunto, né? Mas por curiosidade, para quem quiser depois pode dar uma olhada que sim, existe essa questão do egocentrismo da criança e por isso que tudo que é da criança é dela, né?
A minha mãe é minha, a minha mãe não pode ser de mais ninguém. O meu pai é meu, não pode ser de mais ninguém. O meu brinquedo é meu, não pode ser de mais ninguém. Eu não posso dividir eles. E quando normalmente você, pai ou mãe, você está conversando com uma criança, ou até mesmo você que é tio, né, enfim, primo, enfim, quando você está conversando com alguém e você está com uma criança por perto, o que a criança normalmente começa a fazer? Ela começa a incomodar, ela começa a mexer, ela começa a te chamar, ela começa a tentar chamar a atenção de alguma forma, justamente porque ela não quer dividir aquilo ali com ninguém, né? E aí, uma desilusão, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são também tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Ou seja, essas escolhas são nossas, normalmente, né? Você pode ser vítima de orgulho, de vaidade, ou até mesmo o seu orgulho, a sua vaidade pode ser ferido, e nós, seres humanos, sim, somos vitimistas, sim, somos orgulhosos, sim, somos vaidosos, sim, somos ansiosos, sim, sofremos de muitos males, né, que começou em muitos e muitos e muitos séculos lá atrás e que se perpetua até hoje. E aí a gente acaba se entregando em alguns momentos, achando que vai se livrar dessa tortura, né? Por exemplo, a bebida é um grande exemplo disso. Eu acho que a droga também é um grande exemplo disso, né? O tomar remédios em excesso é um grande exemplo disso, né? Às vezes a pessoa não toma remédios porque ela precisa, como é o meu caso, eu tenho TDAH, eu preciso tomar remédios regularmente para controlar a minha ansiedade, né? Mas é uma coisa que eu tenho um laudo médico, eu faço um tratamento para isso. Então, eu não tomo remédios porque eu quero, eu tomo porque eu preciso. É diferente, né? Tem gente que toma para poder esquecer os problemas, né, para poder dormir melhor, porque a cabeça está cheia de problema, e aí a pessoa se entope de remédio, se entope de álcool, se entope de droga, achando que isso vai resolver o problema, sabendo que não vai resolver o problema. Porém, como eu já disse, para toda ação há uma reação, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Bom, e aí eu queria muito, né, dar uma acelerada aqui, porque aqui ele só vai reforçar exatamente o que eu estou falando. Eu quero pular aqui para o próximo parágrafo, que é assim é com aquele que vê a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como formigas sobre um monte de terra, que operários e poderosos têm a mesma estrutura, e ele lamenta essas efêmeras criaturas que se dão a tantos cuidados para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Às vezes a gente fica tão chateado com as coisas que acontecem na vida. Eu estava conversando, eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de setembro, ontem, feriado, eu estava conversando exatamente sobre isso na praça, aqui próximo de casa, mas seguindo os protocolos de saúde, né, com máscara e com álcool sempre por perto. Estava conversando com um colega exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente se pergunta tanto, por que eu não estou no lugar que eu acho que eu mereço, né? Qual é o lugar que eu acho que eu mereço, né? E aí eu falei com ele, eu passei a minha vida toda estudando música e eu sei que eu não estou no lugar que eu realmente deveria estar por uma questão de estudo, né? Mas isso me chateou por muito tempo, né? Mas eu sei que para tudo tem um porquê, tem um propósito. Eu sei que se todo esse estudo foi necessário para mim e eu fiz ele e me esforcei ao máximo, eu sei que tem um porquê por trás disso. Em algum momento isso vai ser revelado, não no meu tempo, né? Mas quando eu estiver preparado para ter essa revelação, assim como foi no tempo de Jesus, né? Jesus não revelou uma série de coisas justamente porque as pessoas daquele tempo não estavam preparadas. E esse tempo pode não ser agora, pode ser daqui a 10 anos, 15, 20, não importa, né? Isso não importa, é isso que a gente tem que ter em mente, né? A gente viver tranquilo que há um Deus sim que cuida da gente, que tem amigos espirituais sim que cuidam da gente, que se importam com a gente, né? E que no tempo correto as coisas vão acontecer e que a gente tem que fazer o possível hoje, né?
para viver a vida de mais qualidade, né? E se elevar moralmente, ou seja, melhorar como pessoa. Esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Item 6, né? Se todos pensarem assim, dir-se-á, se ninguém se ocupar das coisas da terra, tudo correrá perigo. Mas não é assim. O homem busca instintivamente o seu bem-estar. E mesmo com certeza de ficar pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, enfrentando um espinho sob a mão, não queira retirar para não se ferir. Ou seja, o que isso significa? Que o homem ele não gosta de sofrer. Então, por mais que ele esteja sofrendo, por mais que ele esteja passando por algumas situações desagradáveis, ele sempre vai procurar meios para poder se livrar dessa dor, né? Então, se tem um espinho na tua mão, se tem algo que te fere, algo que te machuca, pode ser algo muito grave, você vai procurar meios para poder tentar se livrar disso. E daí é que acontecem muitas coisas, né? Como, por exemplo, o suicídio. É um grande exemplo disso. Só que todo dia nós nos suicidamos um pouco. Vocês já pararam para pensar, né, que sabendo que o álcool, vamos dizer assim, bebido em quantidades absurdas, o cigarro fumado em quantidades absurdas, né, o quão mal ele faz para a nossa saúde. Então, dia a dia a gente vai se matando aos poucos, né? A gente precisa refletir muito sobre isso, né? Porque será que é isso que eu quero para mim mesmo? Será que isso vai resolver os meus problemas? Será que não lidar com os meus problemas vai resolver os meus problemas? Então, acho que são questões que são trazidas aqui o tempo todo que a gente precisa refletir sobre isso, que é interessante, que faz a gente, que nos faz ser uma pessoa melhor e que, aprendendo a lidar com isso, a gente não só, claro, torna uma pessoa melhor, mas a gente sofre menos com essas coisas que depois passam a se tornar tão pequenas, sabe? Coisas tão pequenas. Você já viu aquele tipo de pessoa que parece que nada abala? Tá caindo o mundo, tá caindo tempestade, tá acontecendo isso, aquilo ali, o cara tá lá tranquilo, na paz, dá até raiva às vezes, né? Mas, meu Deus, cara, tá acontecendo isso e você tá aí tranquilo. Meu pai mesmo fala muito isso bastante. Falou, cara, você ficar desse jeito vai adiantar alguma coisa? Você ficar ansioso desse jeito vai adiantar alguma coisa? Você querer quebrar as coisas vai resolver alguma coisa? Então, cara, não adianta. Não adianta, então é mais ou menos isso, né? Não há ninguém que, encontrando o espinho sob a mão, não queira retirar para não se ferir. Ou seja, o espinho está lá, está doendo, você não vai ficar parado sentindo dor, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado para não fazer coisas que não são tão legais assim para a gente. Lembrando sempre que a gente tem o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele é presente. Você tem o poder de escolha. Aqui são orientações, tá? Mas se você quer fazer, é um poder de decisão sua, enfim, tá? Ora, a busca pelo bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando o que é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e assim cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para esse fim. Só aqueles que consideram o futuro podem dar ao presente uma importância relativa, né? Isso aqui é muito bom, cara, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Ou seja, cara, eu só tenho como ter um presente com uma importância grande para mim, Alan, né? Ou seja, eu só tenho paz hoje, né? Porque eu sei que existem grandes planos por trás desse projeto que eu estou tocando e grandes planos por trás da minha vida, só que isso cabe a mim também, né? Sempre que eu tiver precisando de ajuda, pedir em oração, pedir ajuda espiritual, orar mesmo, cair ali em oração, isso depende de mim, mas eu não tenho como ter um presente importante, ou seja, fazer da minha vida hoje importante, se eu não tenho uma perspectiva de futuro. Ou seja, quais são as suas metas para o futuro? O que você almeja no futuro? O que você tem... O que você quer fazer daqui a 10 anos? Você quer continuar sendo uma pessoa que bebe, que foge, que usa drogas para correr dos seus problemas? Ou você quer ser uma pessoa que não só enfrenta os seus problemas, mas consegue cuidar dos problemas dos outros? É difícil, eu concordo, né? Muito difícil, mas é um caso a se pensar, né? O convite é esse,
né? Mas, como eu disse, temos o poder de escolha. Você pode ou não fazer isso. Esse poder é seu, ok? Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas o abuso desses prazeres em detrimento dos interesses da alma. É contra este meu abuso que se previne aqueles aos quais se aplicam as palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Então, a gente tira também aquela ideia de que, ai meu Deus, Deus não deixa eu fazer, não permite fazer isso, fazer aquilo. Não, muito pelo contrário. O que ele condena é o abuso, né? Em detrimento dos interesses da sua alma, né? Então, os abusos, né? O abuso de álcool, o abuso de drogas, o abuso de coisas que vai prejudicar aquilo que você foi chamado para fazer, né? Ou seja, que vai prejudicar a sua alma, que vai manchar isso, né? É que é errado, é que ele condena, tá? Então é importante destacar isso. Mais uma vez, Deus é amor, ele é justo. Ele é justo sempre. Ele é justo sempre. E ele, sendo justo, ele não poderia, obviamente, né, nos condenar, né, por a gente, por exemplo, beber, de repente, numa festa de família, um copo de cerveja, um copo de vinho, ou sei lá, qualquer coisa que você queira fazer, que você acha que é errado e tal, ele não vai te condenar por isso, né? Ele vai te condenar, ele vai condenar o abuso, né, quando você ultrapassar todos os limites, né? E isso começar a manchar a sua alma, tá? É contra este abuso que se previne aqueles aos quais se aplicam as palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Bom, aquele que se identifica com a vida futura se assemelha ao homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo e que possui e se desespera. O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. No lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que se passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida não passa de um simples elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se o considerarmos sob um ponto de vista apenas. É essa visão de conjunto que, na época do Cristo, os homens não puderam compreender. E por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde, beleza? Bom, a gente tem aqui instruções dos espíritos, né, que seria interessante a gente dar uma lida. São algumas instruções, e aí a gente, na verdade, é uma instrução só. Né? A gente tem a instrução de um espírito, uma rainha da França, né? Se não me engano, é Havre que se pronuncia, ou Havre, não sei, é francês, então eu peço perdão se eu estiver falando errado, tá? 1863, essa mensagem, né? E diz o seguinte: quem melhor do que eu poderia entender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, senão eu? O que eu levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu esperava entrar o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, muito, mas muito acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezava, pois não eram de sangue nobre. Agora eu compreendo a inutilidade das honras e das grandezas que se busca com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua plenitude, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes
que teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai-os, então, na estrada de abrolhos e espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardar para sempre. Mas uma ilusão. Logo percebem que apenas encontram sombras e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que os levariam à morada celeste. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Bom, e aqui a gente termina o capítulo 2 com esse baita tapa na cara, né? Eu acho que essa mensagem ela resume bastante o capítulo 2, né? Acho que talvez para você que assistiu até aqui e ainda tem dúvida sobre as coisas que foi falado, acho que releia. Leia e releia bastante esse item 8, porque tem muito ensinamento por trás disso. Muito. Tem muita coisa boa aqui de uma rainha da França, né? É uma mensagem dela. E é isso. Eu vou encerrando por aqui. Gratidão eterna. Estamos juntos. E é isso. Até a próxima.